Pronta? Vamos lá. 1, 2, 3. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês vão? Estamos começando mais um podcast pela Paróquia São João Batista. Agradecendo desde já a presença de vocês, agradecendo a Pascom. Nós vamos hoje entrevistar uma pessoa muito especial para nós, nosso mentor espiritual, o pastor da nossa paróquia, hoje recebendo aqui o Padre Ivan. Seja bem-vindo, Padre, mais uma vez para uma roda de conversa com a gente. Boa tarde, Marcos Elias. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham neste podcast. A alegria é toda minha em estar com vocês e refletirmos sobre temas tão importantes. No mês passado, a gente recebeu aqui o seminarista Christopher e a gente falou muito sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, lembrando que o mês de outubro é um mês missionário. Também lembrando o mês de Maria, né? Celebrando aí o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Então hoje o nosso tema vai ser muito voltado a ser missionário e sobre Maria, que era a primeira missionária, foi a primeira missionária, né, Padre? Então eu convido o senhor para a gente poder iniciar essa nossa conversa, que a gente possa fazer uma oração, abençoando as pessoas que estão nos assistindo em casa. Então é sempre uma alegria estarmos juntos, rezando, meditando, refletindo. Quero também agradecer a todos os membros da Pastoral da Comunicação, pela dedicação, pela criatividade, pelo empenho em colaborar na evangelização através dos meios de comunicação, através do anúncio de Jesus e da sua palavra de vida. Então nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peçamos as luzes do Espírito Santo para este podcast. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. São João Batista, padroeiro de nossa paróquia, rogai por nós. Nós vamos, nesta oração, ouvirmos um trecho da palavra de Deus, como Marcos nos lembrou que vamos falar sobre o mês missionário, falar sobre a palavra de Deus e falar sobre a figura de Maria. Nós vamos ouvir o anúncio do arcanjo Gabriel à Nossa Senhora. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, na sua casa ou pelo celular, Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de São Lucas, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome dessa virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo acrescentou: Não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberá no seu seio e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo então lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice,
E este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E então o anjo a deixou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse instante, né, Padre, que nós já fizemos a nossa oração, nossa leitura desse evangelho tão especial para nós, né? Nós queremos já deixar aqui para vocês, porque nós vamos estar abertos a perguntas. Nós vamos ter um bate-papo aqui, mas nós estamos abertos a perguntas. E vocês podem mandar para nós nos chats, lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Então você pode deixar o seu comentário, que as meninas estão aqui hoje para nos ajudar. E também vocês podem mandar pelo nosso telefone. A gente vai receber as mensagens e vamos respondendo à medida que vão chegando. Se quiser anotar aí, o telefone é 35 9 9224 6931. 99224 6931. A Rita que está aqui com a gente, né, Rita? Já está no backstage aí, coletando essas perguntas para a gente poder passar para o Padre Ivan. Certo? Vamos lá, Padre? Preparado? Preparadíssimo. Apresentado? Já estamos. Vamos entrar, então. No mês passado, a gente conversou muito com o Christopher sobre a questão do mês missionário, mês também da Palavra de Deus, mês de setembro. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho por que o mês de outubro ele é dedicado a ser um mês missionário, e a gente lembra muito de Maria nessa história. O mês de outubro é um mês dedicado a ser um mês missionário em toda a igreja do Brasil há muitos anos, e em vários anos também a igreja do mundo inteiro coloca como o mês de outubro o mês missionário, pela seguinte razão. No mês de outubro nós temos santos, santas e a Virgem Maria, que são celebrados neste mês. Lembremos, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Lembremos de São Francisco de Assis, no dia 4 de outubro, São Benedito, no dia 5. Lembremos de São João Paulo II, que nós celebramos no último dia 22. Hoje é dia de Santo Antônio de Santana Galvão, que é um santo brasileiro. Ontem nós celebramos Santo Antônio Maria Claret, que é o fundador dos claretianos. Então são muitos santos, missionários e a Virgem Maria, que são celebrados neste mês de outubro. Por isso, é um mês dedicado à missão. Perfeito, Padre. Então agora, para a gente poder entrar bem no assunto, nós vamos falar um pouco sobre a Virgem Maria, né? A gente acabou de ler a Anunciação, o Sim de Maria. E assim, a gente queria entender, que o senhor pudesse explicar para nós, quem que era Maria antes da Anunciação? Era uma mulher comum? O que a gente sabe da vida dela, da origem dela? E o que a gente pode entender dessa história dela? Bom, a gente sabe de Maria aquilo que a Palavra de Deus nos traz, e a gente sabe de Maria também aquilo que os textos que nós chamamos de textos apócrifos referem sobre Maria, né? O que nós sabemos de Maria? Sabemos que Maria era de Nazaré, que era de um povoado de pessoas humildes. Sabemos que Maria, ela pertencia ao judaísmo, né? E como pertencente ao judaísmo, Maria também esperava o Salvador, que é aquilo que o judeu ele sempre tem como princípio de caminhar. Seguia a Torá, tinha os costumes que os judeus tinham, né? Então, todos estes costumes judaicos, eles fazem-se presentes na figura de Maria, na Virgem Maria, na sua vida cotidiana. Entrando nesse assunto, a gente imagina que, né, no texto que a gente acabou de ouvir, Maria foi anunciada, um anjo chegou para ela, e a primeira pergunta que ela fez: como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum, né? E assim, como que era nessa época, né, pensando na cultura, na vida religiosa de Maria, essa questão da gravidez fora do casamento, de não conhecer alguém, era bem diferente do tempo de hoje, né? Justamente. Inclusive,
A mulher naquela época, ela, não diferente nos dias de hoje, infelizmente, a mulher, ela tinha também os preconceitos daquela época, né, da cultura. Então, a mulher, ela só era uma mulher que tinha valor se ela tivesse ao seu lado um esposo. No caso de Maria, jovem e grávida, era uma experiência que não era comum naquela época. Não era aceitada também. Não né? era aceitada. E até mesmo, se a gente pega os textos bíblicos, a primeira reação de José é fugir, para que Maria não fosse prejudicada. Né? E aí ele só aceita ser o pai adotivo de Jesus a partir do anjo que aparece para ele em sonho. Né? Então Maria, ela sofre os preconceitos da cultura da época e, mesmo assim, ela diz o sim ao projeto de Deus, procurando fazer a vontade dele na vida dela. E assim, levando em consideração tudo isso, a gente pode considerar que Maria já era uma pessoa espiritualizada antes da Anunciação? Nós podemos dizer assim que Deus ele tem um projeto para cada pessoa. Né? Deus tem um desígnio para cada pessoa. Também Maria, né, Deus já tinha um desígnio na vida de Maria. No entanto, Deus tendo um desígnio na vida de Maria não significava que Maria não tinha limites, que Maria não tinha falhas. Não era uma pessoa. Era uma pessoa comum, que tinha, sim, um chamado especial, que era o chamado de Deus. O que a gente pode entender desse sim que Maria deu? Né? Esse faça-se em mim segundo a palavra de Deus. O que a gente poderia tirar de conselho desse sim de Maria, levar para a nossa vida? Olha, nós podemos tirar muitos ensinamentos do sim de Maria, mas, Marcos Elias, a gente não pode deixar de lado, primeiramente, que Maria, como todos nós, Maria teve dúvidas. E a dúvida faz parte da vida. Né? Como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? Ela vai perguntar. Né? E o diálogo com o arcanjo Gabriel é que ela vai fazendo acontecer o projeto de Deus na vida dela. Talvez esteja aqui um primeiro ensinamento para nós. Mesmo diante dos nossos medos, diante das nossas inseguranças, que a gente não tenha medo de cultivar a nossa fé, de dizer sim ao projeto de Deus. Um segundo ensinamento que Maria traz para nós é que, ao dizer sim ao projeto de Deus, ela é instrumento da graça de Deus para muitas e muitas pessoas. Né? Quanta gente é beneficiada com o sim de Maria. Né? Do mesmo jeito na nossa vida. Quando a gente diz sim ao projeto de Deus, quanta gente é envolvida neste sim. Quanta coisa boa Deus faz na sua vida, na vida da sua família, você dizendo sim, como membro da pastoral da comunicação, como um cristão atuante na igreja. Né? Então, Deus ele utiliza do sim de Maria para ajudar outras pessoas. Um exemplo, né, Pai? Um exemplo, claro. E ainda, Maria, ela nos ensina a servir. O sim de Maria, ele é também um sim, faça-se em mim segundo a vossa palavra, servir. Então, o serviço, não termos medo diante das dificuldades e dizermos sempre o sim ao projeto de Deus. Certo. Opa, e assim, dado esse sim de Maria, quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, né, ela se torna a primeira missionária, vamos dizer assim, um exemplo de ser missionário hoje, né? Com certeza. Por que ela é a primeira missionária? Porque ela, se a gente seguir o evangelista São Lucas, que é o evangelista que mais traz a figura de Maria, depois do anúncio do arcanjo Gabriel, nós temos em seguida Maria visitando a sua prima Isabel e Zacarias, os pais de São João Batista, nosso padroeiro. Então, como que Maria diz sim ao projeto de Deus? Visitando o próximo, né? Servindo ao próximo. Então,
Por isso ela é missionária. A gente pode, assim, pensando por aqui, é que ela seguiu bem o nosso âmbito litúrgico, vamos dizer assim, primeiro ela fez a vontade pela palavra e depois ela foi agir, ela foi visitar a Preta Isabel, né? E aí eu acho que tá uma das frases desse evangelho, tem uma das frases mais espetaculares da Bíblia, que é para Deus nada é impossível, né? Com certeza. Então, Com certeza. isso marca muito a passagem de Maria, né? Ela mostra que para Deus nada é impossível. E é até mais um elemento bonito desse episódio que, como você disse, bem liturgicamente, ela faz a vontade, se coloca a serviço e conclui a visita a Isabel e a Zacarias rezando o Magnífico, que é uma oração própria do povo de Israel, mas o que ela diz na oração do Magnífico? Na oração do Magnífico, ela fala que o poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo. Quer dizer, Maria é instrumento da graça de Deus. Maria, ela não quer estar acima de Jesus, acima de Deus, acima do projeto divino. Ela se coloca como serva. Olha que bonito. Olha quanta coisa Maria nos ensina. Ela já começa a mostrar isso antes de Jesus, né? Porque Jesus fala, né? Se quer ser o primeiro, seja o último, né? Sirva primeiro. E Maria já faz isso antes de Jesus nascer, né? De ser concebido. É bem interessante isso para a gente levar na nossa vida. E assim, como que a gente pode compreender, entender essa questão da encarnação do Verbo, Jesus que vem através do Espírito Santo? E qual que é o papel de Maria nessa experiência, nessa troca? A gente pode entender a encarnação de Jesus como Deus que não desiste do ser humano. Deus não desiste de nós. Nós temos um Deus tão amoroso, tão misericordioso, tão bondoso, que apesar das nossas cabeçadas, vamos assim dizer, ele não desiste de nós. Então, ele veio através de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas, de Moisés, e vem através de Maria nos trazer o próprio Filho Jesus, né? Ou seja, Deus ele não desiste de nós. E Deus é solidário à nossa humanidade. Por isso que ele vem usando das ferramentas humanas, usando de uma mulher, né? Por isso Maria, ela é instrumento da graça de Deus, né? Então, o sim dela é nesse sentido em que ela diz sim a ser solidária ao projeto de Deus para a humanidade. E assim, padre, a gente percebe, né, nas leituras da Bíblia, principalmente da parte pública da vida de Jesus, que Maria ela não aparece muito, né? Ela não, assim, a gente não tem muitas falas de Maria. O que a gente pode tirar disso em relação à nossa espiritualidade? Esse silêncio, esse recolhimento que Maria tem dentro da passagem pública de Jesus? Olha, nós podemos tirar muitas coisas boas, positivas, bonitas de Maria, mas Maria ela não aparece muito porque o centro não é ela, o centro é Jesus. Olha como que Maria é importante. Ela não quer ofuscar Jesus. Ela não quer tomar o lugar de ninguém. Não quer tomar o lugar de ninguém. Então, Maria é importante porque ela aponta Jesus. Se a gente pegar Maria nas bodas de Caná, João capítulo 2, de 1 a 11, né, que é o primeiro sinal de Jesus, ela vai dizer aos serventes, em João 2:5, fazei tudo o que ele vos disser. Ela confiava nele. Ela confiava. Então, Maria, ela nos ensina que Cristo é o centro. Maria nos ensina que ela é uma discípula perseverante. Por que ela é perseverante? Ela não aparece muito, mas ela está nos lugares mais importantes. Sempre ao lado de Jesus, né? Sempre junto com Jesus. Na perda e no reencontro do menino Jesus no templo, né? Maria está presente. No primeiro sinal, né? Boda de Caná. Na cruz, João capítulo 19, de 25 a 27. Então, Maria está nos lugares mais importantes, né? Perseverante, de pé. E Maria nos ensina a confiança, né? É ele que vai fazer a vontade do Pai. A gente tem falado muito aqui, né, nessa primeira etapa da nossa conversa, sobre Maria não querer tomar o lugar de Deus, de Jesus.
A gente percebe muitas vezes que os cristãos, a gente até comentou isso no último podcast, são muito criticados por ter essa visão bonita de Maria, de levar ela como uma nossa intercessora, e muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar de Maria. O que o senhor pode deixar assim, de mensagem ou de um recado para a gente poder entender o papel de Maria, que ela não é essa visão que muitas outras religiões têm dela? Olha, Marcos, muito importante essa pergunta sua, e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando talvez tenha essa dúvida, né? Primeira coisa importante que eu acredito é assim, religião não é para brigar, né? Não é para eu ser melhor que o outro, não é para eu ser intolerante ao outro, para eu brigar com o outro. Religião é para nos unir. Deus não quer divisão, Deus quer união. Em relação à figura da Virgem Maria, a figura dos santos e santas, quem critica não entende qual é o papel deles na nossa fé cristã. O mais importante para nós cristãos e cristãs é Jesus, é a Santíssima Trindade. Mas, padre, qual que é o papel de Maria e qual que é o papel dos santos, então? Maria e os santos, eles nos ajudam até Jesus. É como, por exemplo, nós termos uma lembrança de alguém querido na nossa vida, que a gente tem muita saudade, e ao olhar uma foto, ao olhar uma lembrança, a gente lembra do carinho. Maria é isso. Então, o sim de Maria nos leva a Jesus, o serviço de Maria nos leva a Jesus, a disponibilidade de Maria nos leva a Jesus. O que nós veneramos, respeitamos, são as virtudes, são os dons, são as qualidades que nos levam até Jesus. Podemos assim dizer, Jesus é o caminho, Maria, os santos, são como que as placas que nos apontam Jesus. Uma bela maneira de se explicar, né, Padre? Pessoal, parece que a gente já tem perguntas. Cita, como é que tá aí? E é uma pergunta que vem de longe, viu? É Dona Maria, lá de São Paulo. Ela fez 2 perguntas e eu acho que encaixa bem nesse momento que a gente está conversando. Se Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus, será que podemos tratá-la como uma mulher qualquer? E a outra pergunta. Se Deus quis precisar de Maria para vir ao mundo, não mostra isso que ele quis agir por meio dela? Boas as 2 perguntas. Deus abençoe a senhora, Dona Maria, e todos que estão nos acompanhando. É uma alegria tê-la conosco. Justamente falando sobre Maria como serva, como instrumento, né? Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele usa dos instrumentos humanos para se comunicar conosco, para trazer a sua mensagem entre nós. Maria é instrumento, Maria é serva de Deus. Então, segunda pergunta da Dona Maria, né? Como que nós vamos tratar alguém mal se é instrumento, se é canal da graça de Deus? Então, nós temos que ter um carinho, né? Então, é uma veneração, é um respeito, é um carinho. O católico, a católica, que coloca Maria acima de Jesus, que coloca o santo acima de Jesus, está com uma fé equivocada. A nossa fé, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro. A nossa fé é uma fé trinitária. A Trindade é quem nos conduz. Somos batizados em nome da Trindade, né? Recebemos na comunhão Cristo vivo. Né? Só que temos um carinho por Maria, temos um carinho pelos santos que, como as placas da estrada, nos apontam o caminho que é Jesus. Acho que está respondido aí, Dona Maria. Exatamente. O nome já é propício, né? Ela fez uma outra pergunta, mas eu acho que o padre acabou de responder. A intercessão de Maria rouba a glória de Deus ou nos leva mais profundamente a Jesus?
Ela tá inspirada. Então, ela mesma tem a resposta. Ela nos leva até Jesus, né? Ela não rouba, ela nos leva. Ela é canal, ela é instrumento, ela é servidora de Cristo. Ô, padre, já que a gente entrou nesse assunto, que nem você falou que muitas vezes as pessoas colocam Maria como acima de Deus e acaba se equivocando na fé, vamos dizer assim. Uma coisa também que eu vejo que as pessoas se confundem muito em relação às imagens e aos títulos que Nossa Senhora tem, né? Por exemplo, hoje aqui a gente tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, e muitas vezes as pessoas não sabem fazer essa diferenciação. Por que Maria tem tantos títulos, tantas imagens? O que o senhor pode explicar para quem está em casa para poder entender essas divisões que a gente tem nas imagens de Nossa Senhora? Bom, em primeiro lugar, quando no livro do Êxodo é dito que não construir imagem feita por mãos humanas, né? Nós precisamos contextualizar este texto bíblico, que muitas vezes não é bem compreendido. E como que a gente contextualiza? Na história do povo da Antiga Aliança, do povo de Israel, do Primeiro Testamento, em muitos momentos eles estavam colocando outras coisas no lugar de Deus. E isso Deus condena. Porque Deus, ele quer a fidelidade, ele quer a aliança com o seu povo, né? Então, não é que não possa ter uma imagem de Nossa Senhora. O povo do Antigo Testamento estava sendo infiel. E atualizando esse texto, todas as vezes que nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, o dinheiro, o prazer desenfreado, ou mesmo a nossa confiança numa imagem, nós estamos sendo contrários ao projeto de Deus. Então, o convite é a gente viver a aliança com Deus, e a imagem, ela é instrumento, ela nos ajuda, ela é uma ferramenta da graça de Deus. Agora, por que vários títulos de Nossa Senhora? Primeiro que nós temos uma única e mesma Maria. Não são várias. É uma, a mãe de Jesus, e a nossa mãe. Mas, padre, por que então vários títulos? Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, Nossa Senhora de Guadalupe, no México, Nossa Senhora Aparecida, no Brasil. Nós podemos assim dizer, Deus, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, ele usa de instrumentos para revelar o seu amor, e Maria é esse instrumento de Deus, que procura estar em sintonia com o seu povo. Nossa Senhora Aparecida, ela não à toa é de cor negra. Quantas pessoas negras nós temos no nosso país? Lembremos, por exemplo, da escravidão tão desafiadora vivida no nosso país. Então, Maria é solidária à nossa cultura. Se pegamos Nossa Senhora de Guadalupe, ela aparece justo para o índio, né, San Juan Diego, que estava sofrendo com a cultura europeia que estava querendo prejudicar os índios daquele tempo. Então, Maria é instrumento de Deus e é solidária ao povo. Se a gente pega Nossa Senhora de Fátima, é de 1917, nós estamos na Primeira Guerra Mundial. Maria vem lembrar, olha gente, nós somos da paz, nós não somos da guerra. Então, Maria é canal, é instrumento de Jesus naquela povoação, naquele povo, na vida daquele país, e ela sempre nos lembra daquilo que Jesus veio nos trazer. Então, por isso temos várias nomenclaturas de Nossa Senhora, mas é a única e mesma mãe de Jesus. Aproveitando que o senhor tocou no título de Nossa Senhora, né? E a gente, lembrando também de Nossa Senhora do Rosário, qual que é a importância do terço para o católico nessa questão da espiritualidade, da nossa oração, do encontro com Deus, de ser esse sinal de Deus?
O terço, ele é uma oração muito antiga que nós temos na nossa fé cristã. E se a gente pega o título de Nossa Senhora do Rosário, é do século XIV, onde os cristãos, eles vencem a batalha naval de Lepanto. E o Papa Pio V, daquela época, ele percebe na intercessão de Maria e na oração do Rosário a vitória dos cristãos. Então, o terço é uma oração cristã muito antiga, e vejam que coisa bonita e interessante. Nós rezamos na Ave Maria o que o arcanjo disse, né? E na segunda parte nós pedimos que Maria interceda por todos nós, e rezamos sempre os mistérios da vida de Jesus, desde da sua preparação, o seu nascimento, a sua vida pública, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Com Maria, nós vamos a Jesus em cada terço que nós rezamos. Isso dá para a gente poder ver também, né, Padre? Você acabou de passar aí pela novena de Nossa Senhora Aparecida, né? E sempre os temas da novena, propostos pela CNBB, sempre são Maria como um instrumento de Jesus, instrumento de Deus, né? Nunca ela como o principal. A gente reza pedindo para que ela faça, né, como foi na posição, ela intercede Jesus para que ele cuide de nós, né? E, Padre, voltando um pouco sobre a questão da espiritualidade, dessa presença de Maria, o anjo veio, anunciou a Maria, né, que Jesus iria vir, seria o Salvador, seria, né, essa luz na época para o povo. Mas depois disso, Maria, ela teve um certo silêncio de Deus, né? Vamos dizer assim, não mais com o anjo. Como que é lidar com esse silêncio de Deus nas nossas dificuldades? Né? Como que Deus fala com a gente nesse silêncio? Bom, pergunta. Ótima pergunta. Maria nos ensina da seguinte maneira. Ela nos ensina a ter confiança, apesar das dificuldades. Se Maria passou por dificuldades e ela venceu essas dificuldades confiando em Deus, nós podemos aprender que nós também podemos fazer esse caminho. Então, diante do silêncio de Deus, a confiança. Diante das dificuldades, a perseverança. Se a gente pega o episódio de Maria aos pés da cruz, naquele momento tão crucial, tão doloroso, Maria está de pé. Ou seja, Maria está perseverante, ela não está desanimada, ela está numa posição de quem acredita, de quem tem esperança. Então, Maria confia, Maria é perseverante, né? E Maria, ela nos recorda também que nos silêncios de Deus também se solidariza a nós, porque na cruz Jesus viveu o silêncio, né? No momento da dor, no momento da morte, no momento do sofrimento, né? E mesmo assim Cristo venceu, Maria venceu, e nós também venceremos, se nós formos perseverantes, confiantes e sabermos que Ele está do nosso lado, apesar do silêncio. É porque a gente percebe, né, em alguns evangelhos, que Maria, ela sempre soube do que aconteceria com Jesus, claro que não exatamente, mas ela não deixou de ser uma mulher de sofrer, né? Como diz, a gente imagina o que Maria passou vendo ali tudo que aconteceu com Jesus, a humilhação toda que Jesus teve, a morte que Jesus teve. O que isso deixa de um recado para nós sobre essa questão das dificuldades, de que a gente vai ter dificuldades, mas que a gente não pode deixar de acreditar, né? Com certeza. A confiança, a perseverança, e que depois do sofrimento, depois do desafio, vem sempre a bonança, vem sempre a alegria, vem sempre a esperança. Tanto é que nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos Maria junto com os discípulos no cenáculo, depois de Jesus ter ressuscitado. Ou seja, a palavra final não é de morte, mas é de vida, não é de perda, mas é de reencontro, e com certeza a esperança, como diz
São Paulo, na carta aos Romanos, a esperança não decepciona. Assim, Fábio, ali na cruz, Jesus olha para Maria e fala para ela, eis aqui o seu filho, eis aqui a sua mãe. Ali naquele momento era como se Jesus estivesse pedindo para que Maria cuidasse dos discípulos, né, fosse a mãe de todo mundo, mas ali já instituindo ela como nossa mãe, vamos dizer assim. Podemos assim dizer que naquele momento da cruz, apesar do sofrimento, apesar da desolação, apesar da dor, apesar do desafio, Jesus, ele entrega o que de melhor ele tem para o discípulo amado, e assim nós temos Maria como mãe dos apóstolos, que é um dos títulos, rainha dos apóstolos, e também Maria como sendo a mãe da humanidade, né? Porque em vários momentos, São João, no quarto evangelho, ele não fala quem é o discípulo amado. E é bonito porque São João, ele faz isso de propósito. Ele não fala quem é o discípulo amado no seu evangelho, porque todos nós somos este discípulo amado. Olha que bonito. Então, ao Maria ser entregue ao discípulo amado, Maria é entregue aos apóstolos, na pessoa de João, mas Maria também é entregue à humanidade, a cada um de nós como nossa mãe. Até uma música que eu tem uma passagem na Bíblia, que eu não lembro exatamente qual é, que Jesus está lá no templo fazendo a leitura, né, a pregação, e alguém chega, olha, sua mãe e seus irmãos estão ali fora. Aí ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos? O que ele quis dizer nessa passagem? Boa pergunta, importante também. Quando nós vemos essa passagem nos evangelhos, a cultura judaica, ela tinha muito o costume... Especifique qual passagem você está se referindo, pois existem muitos relatos e ensinamentos nos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então até o celular está querendo... Ele está querendo fazer uma leitura do evangelho. Então nós queremos assim... lembrar deste episódio com duas reflexões importantes. A primeira é que Jesus ele não está criticando Maria e nem está criticando os discípulos. Jesus está elogiando. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Elogio de Jesus, destacando que eles fazem a vontade de Deus. E, em segundo lugar, como eu estava dizendo anteriormente, a cultura judaica, o parentesco era comum eles falar de irmãos, para primos, para pessoas mais próximas. Então, quando fala sua mãe, seus irmãos, também está relacionado à proximidade que aqueles lá têm com Jesus. Por isso, seus irmãos. O senhor tocou no assunto sobre Maria aos pés da cruz. Qual que é a importância ali dessa figura de Maria aos pés da cruz, tanto para nós, católicos, quanto para Jesus naquele momento ali de sofrimento, né? Que, assim, a gente percebe que até Jesus teve dúvidas, né, nesse momento, porque ele imaginava o que ia acontecer, mas talvez não soubesse como era passar por aquilo. Nós podemos dizer que Maria ela é solidária. Ela é solidária ao seu filho, como você, mãe, é convidada a ser solidária aos seus filhos e filhas que também passam por dificuldades, que também passam por cruzes, que também são crucificados nos dias de hoje por tantos e tantos desafios, dos vícios, da bebida, às vezes estão afastados, né? Então, Maria, aos pés da cruz, como seu filho, ela se une em comunhão com Jesus no sofrimento e ela se solidariza a tantas e tantas mães que sofrem com os seus filhos. E Maria também dá um ensinamento que todos nós, igreja, cristãos e cristãs, precisamos também ajudar os nossos irmãos e irmãs que hoje também são crucificados.
Quantos irmãos e irmãs nossos crucificados pelos vícios, crucificados pela desigualdade social, pela desigualdade econômica, por falta de sentido da vida, por depressão, né? Por situações de enfermidade. Então, Maria é solidária a Jesus, é solidária às mães, nos convida a sermos solidários a quem necessita e também ela é solidária a cada um de nós. Isso é muito bacana. Esse papel de Maria como mãe, né, de dar o exemplo para as mães. Agora, deixando uma mensagem especial para as mães, o que o senhor poderia falar? O que ela ensina sobre esse sofrimento e esperança, como o senhor disse, sobre as crucificações do dia de hoje? O que aquela mãe que está ali agora, né, nos assistindo, ela poderia aprender com Maria? E o que ela pode tirar dessa questão do sofrimento e sobre a esperança, essa relação do sofrimento e esperança? Maria ensina a você, mãe, que passa por dificuldades, que passa por obstáculos, que passa por sofrimentos na sua vida, que você não está sozinho. Que você tem um Deus que está do seu lado, que você tem um Deus que é solidário ao desafio que você enfrenta. Ela ensina também você, mãe, a ser perseverante, a não desanimar em meio aos obstáculos, porque além de Deus estar com você, ela também está numa comunidade e convida você a se unir à comunidade. E Maria também, do mesmo modo como ela está na cruz, ela está no cenáculo de Pentecostes. Então ela está dizendo para você, mãe, os obstáculos, os sofrimentos, eles vão passar, mas a graça de Deus, ela sempre vai permanecer e você vencerá os obstáculos e os desafios da sua vida junto com Deus, junto com a sua graça e junto com a sua comunidade. Isso é muito importante levar no coração, né? Porque muitas vezes a gente está passando por algum momento e a gente não consegue compreender, às vezes, né? E principalmente as mães sofrem muito com essas situações que os filhos passam, porque ela queria passar no lugar, e a gente vê que Maria também queria. Acho que se ela pudesse, ela tomaria ali o lugar de Jesus naquele sofrimento para que ele não passasse por aquilo, né? Então, Maria também sente as dores que as mães também sentem, com certeza. O senhor tocou no assunto? A Bíblia ela menciona Maria ali com os discípulos após a morte de Jesus, mesmo sem entender direito o que havia acontecido. Qual que é o papel de Maria ali enquanto Jesus não estava nesses 3 dias? Como será que foi essa relação entre eles, esse pós-crucificação de Jesus? Sim. Então, como nós temos aí nos Atos dos Apóstolos, e como nós conversamos, que na cruz Jesus entrega o que de mais precioso ela tem ao discípulo, que é pelos mães, a humanidade, né? E Maria, ela é mãe e ao mesmo tempo ela é acolhida pelo discípulo amado, né? No cenáculo, nós vemos Maria que, após a ressurreição de Jesus, Maria ela está na alegria com os discípulos, porque ela continua perseverante na caminhada, sabendo que Cristo ressuscitou, sabendo que Cristo é a vida nova, que nos traz uma vida nova. Então, Maria, ela tem esse papel importante de comunhão, de intercessora, sinal de unidade. E é interessante essa pergunta que você faz, porque o Papa Francisco, no ano de 2018, ele publicou um decreto que se chama Ecclesia Mater, Mãe da Igreja, dando um título à Nossa Senhora de Mãe da Igreja, que é celebrada na segunda-feira após a solenidade de Pentecostes. Então a gente celebra a solenidade de Pentecostes na igreja, na segunda-feira seguinte, no dia seguinte, nós celebramos Maria, Mãe da Igreja, para mostrar isso, que Maria é Mãe de Jesus, que Maria é Mãe da Igreja, que ela é Rainha dos Apóstolos, porque ela está na cruz, mas ela está também na alegria junto com os discípulos. Acho que a gente tem uma nova perguntinha. Sim, é a dona Maria Aparecida, lá do bairro Jacarandá.
Por que Maria é chamada de Mãe das Dores? Quais são as 7 dores principais que ela viveu? E como essa devoção nos ajuda a meditar sobre o sofrimento redentor e o amor incondicional? É bonita essa pergunta, Dona Maria. Que bom que a senhora está conosco. Uma alegria tê-la conosco, você que está nos acompanhando. É muito bom tê-los conosco. Vamos lá. Sobre as dores de Maria, é um dos títulos dados diante da caminhada que Maria percorre. Então, como Maria, dentro dos momentos que ela percorreu, ela está também na cruz, então é dado a ela um dos títulos, né? Senhora das Dores, por causa dela estar com Jesus aos pés da cruz. Conforme nós conversamos, Maria, ela não está a todo momento, como nós vemos na Sagrada Escritura, mas ela está nos momentos mais importantes, né? E ela é mãe das dores, porque a tradição foi percebendo, através das 7 dores de Maria, durante a vida de Jesus, que Maria, ela acompanhou Jesus e não desanimou, como nós falamos sobre os sofrimentos. Maria não parou no sofrimento. Maria, ela venceu os sofrimentos, né? Maria venceu os obstáculos, confiando em Cristo, sendo perseverante na fé e tendo esperança em Cristo que caminha conosco. Eu vou dar uma ajudinha do padre, porque são 7 pontos, né? São as 7 dores. Eu vou indo por partes. Tá, vamos lá. Uma primeira. A profecia de Simeão, né? Conta um pouquinho para nós sobre a profecia de Simeão, né? Quando Jesus é apresentado no templo, a profecia de Simeão é que Maria ia sofrer por causa dela ser a mãe do Salvador. E ele fala isso antes de conhecer Maria. Ele fala isso por inspiração divina. A segunda dor é a fuga para o Egito, né? A Sagrada Família foi forçada a fugir. Por conta da situação que Herodes estava querendo matar as crianças, achando que Jesus iria tomar o lugar dele, e eles têm que fugir para o Egito. A terceira dor é a perda do menino Jesus no templo, também é uma passagem bem bacana, Bem conhecida, de São Lucas. onde Jesus ele está procurando fazer a vontade do Pai, e por isso ele fica junto com as autoridades da época, ensinando já como criança, e ele repete os seus pais que estão voltando para casa depois de visitar o templo, que era um costume também dos judeus. A quarta dor, a gente lembra o encontro com Jesus levando a cruz no caminho do Calvário, né? Quando Jesus se encontra e diz, mulheres, né, de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vocês mesmos e pelos vossos filhos, né? Então, Maria também que passa por aquela dificuldade junto com as mulheres. A quinta dor, lembramos a crucificação e a morte de Jesus na cruz. É Maria aos pés da cruz, como nós falamos anteriormente. O sexto, o recebimento do corpo, né, de Jesus Cristo em seus braços. Quando nós temos aquela linda imagem da Piedade, né? Nossa Senhora da Piedade, segurando o corpo de Jesus já depois da sua crucificação. E por último, a sétima dor, o sepultamento de Jesus, né? Então, acho que chegamos nas 7 dores aí. Isso aí. Temos mais alguma pergunta? Temos sim. É da Luzia, lá de Conceição dos Ouros. Olha, um abraço. Ela fez, acho que, uma pequena reflexão e a pergunta. Quando enfrentamos provações, Maria nos ensina a não fugir da cruz, mas a carregá-la com amor e confiança. Como Maria nos ajuda a permanecer junto da cruz de Jesus hoje? Olha que legal. Um abraço para você, Luzia. Luzia, um abraço a você. Um abraço a todos de Conceição dos Ouros. Um abraço ao cônego Donizete, nosso amigo. E que Deus possa abençoar aí toda a comunidade que é dedicada a Nossa Senhora da Conceição, né? Como que nós podemos, com Maria, estarmos sempre ao lado da cruz, né? Penso que nós já respondemos essa pergunta da Luzia ao dizermos que Maria, ela nunca está querendo aparecer mais com Jesus, né?
como ela é serva, como ela é instrumento, como ela é canal da graça de Deus, ela sabe que nas alegrias e também nas dificuldades, ela irá conseguir vencer estando junto com Cristo. É o grande ensinamento que Maria traz para nós. Então, mesmo nas alegrias, mesmo nas tribulações, nos desafios, Maria nos ensina que, quando estamos com Cristo, nós vencemos todas as batalhas, todos os obstáculos, todos os desafios e intensificamos as alegrias da nossa caminhada. Mais uma vez, né? Para Deus nada é impossível. Nada é possível. Tem mais uma? Tem sim, a Juliana Mioto, lá de São Paulo. Nossa, estamos Nossa, chegando longe. estamos hoje, chegando sabe? longe Estamos hoje. chegando Um longe. abraço para você, Juliana. Como podemos consolar o coração de Maria hoje? O que mais magoa o coração de Maria nos tempos de hoje? Olha que pergunta importante. Bom, o que mais magoa o coração de Maria hoje? No caso, como nós estamos conversando, que Maria, ela sempre está em sintonia com Jesus, sempre ela está confiando em Jesus, perseverando em Jesus, né? O que vai magoar o coração dela? Tudo aquilo que é contrário ao projeto de Jesus, né? Então, a desigualdade, a guerra, a fome, a miséria, o egoísmo, a ganância, tudo aquilo que nos separa do projeto de Jesus, tudo aquilo que nos afasta do projeto de Jesus, também entristece Maria. E outra coisa que entristece Maria é quando a gente quer colocá-la no lugar que ela não ocupa, né? Ah, eu quero colocar Maria acima de Jesus. Ela vai ficar triste porque o centro é Cristo. Ela aponta para Cristo, que é o caminho, verdade e vida. Acho que tem mais Nossa, uma. e tem mais uma pergunta. Essa eu vou fazer, porque eu acho que talvez essa pessoa precise dessa resposta, tá? É o senhor Sebastião que está fazendo essa pergunta. Que Maria nos mostra que orar pelos outros é um ato de amor. Mas como orar por alguém que nos magoa profundamente? Olha, Tratamento Sebastião, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada. Como que a gente pode trabalhar o perdão na nossa vida? O perdão na nossa vida não é algo de estalar de dedos. Ah, eu quero perdoar virando uma chave. O perdão é um processo. O perdão não é algo da noite para o dia. O que tem que ajudar você, Sebastião, e cada um de nós, é que o perdão que nós vivemos, ele não pode ser meramente humano. O perdão vem de Jesus na cruz. Ele nos perdoou e ele nos amou entregando-se por todos, inclusive pelo ladrão. Ele entregou, né? Então, o perdão, ele é da cruz. Ele é da misericórdia de Jesus, ele é da bondade de Jesus. Maria ensina isso para nós. O perdão não é meramente humano, é graça, né? O perdão também, ele é um processo. Então, não é da noite para o dia. Então, se eu não consigo rezar pela pessoa que me ofendeu, mas eu estou tentando, eu já estou no caminho. É um processo. E outra coisa importantíssima que a ciência nos ensina: quanto mais eu guardo mágoas, quanto mais eu guardo ressentimentos, quanto mais eu guardo ódio, eu não estou prejudicando o outro, eu estou me prejudicando. Então, viver o perdão é saúde mental, é saúde física, é saúde humana, é eu ter uma vida melhor. Acho que tá bem respondido aí. Se você ainda tiver mais alguma pergunta, pode mandando que a gente vai fazendo aqui. Tem uma última Tem mais pergunta, uma? se você me permite. Vamos lá. Porque, de repente, a gente consegue fechar um bloco, talvez. O senhor Antônio José, ele fez uma pergunta. Maria intercede só por nós, católicos? Boa pergunta. Como é que ele chama? Antônio José. Antônio José. Um abraço para você, Antônio José. Da onde que é? Daqui de Cachoeira. De Cachoeira. Um abraço a todos os cachoeirenses, a todas as comunidades rurais e urbanas. Um abraço a você, Antônio José. Maria, ela é mãe. E
mãe, ela olha por todos, né? Então, Maria, ela não olha apenas pelos católicos. Eu não vou olhar para os evangélicos, porque não tem o mesmo carinho que os católicos. Não. Maria é mãe. E Maria, ela aponta Jesus, né? Por isso, ela quer o melhor para os seus filhos. Por isso, ela é solidária. Por isso, Maria tem empatia. Por isso, Maria é acolhedora. Então, Maria tem um carinho de mãe por cada um de nós e por toda a humanidade. E lembrando do episódio de João 19, de 25 a 27, que é Maria aos pés da cruz, quando Jesus entrega Maria ao discípulo amado, ela entrega a toda a humanidade. Se me permite, é porque tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui que eu acho que talvez o senhor já respondeu, mas talvez o senhor poderia dar uma palavra de conforto. É a Lídia Vieira, lá de Conceição dos Outros. Padre, como vou perdoar uma pessoa que me fez tão mal hoje, vivo com essa sequela do mal que ele me fez? Sou de Conceição dos Outros. Entendi. Lídia, meu abraço a você, meu abraço à sua família e a toda a comunidade. Ô Lídia, o perdão, como eu disse anteriormente, ele não pode ser meramente humano. O fundamento do perdão está em Jesus. E Jesus, na cruz, ele nos perdoou a todos, né? Então, que você possa fortalecer o seu perdão em Jesus, na cruz de Jesus, né? Que te ajuda, te fortalece, te ampara. Lídia, lembre também que o perdão, ele é um processo. Então, se ele é um processo, ele não é algo automático, ele não é algo da noite para o dia, é uma caminhada que você vai percorrer. O importante é você buscar para que você possa ter uma vida melhor, uma vida nova, uma vida com mais qualidade, uma vida mais saudável. E lembre também, Lídia, quanto mais você guarda a mágoa, quanto mais você guarda o ressentimento, quanto mais você fica com o seu coração chateado, magoado, a maior prejudicada da história é você mesmo. Então, para você não vale a pena guardar nada. Para você não vale a pena guardar o rancor. Para você não vale a pena guardar o ressentimento. Tá bom? Conseguimos, né? Sim. Padre, agora a gente já vai mais encaminhando para o nosso final. Tem uma perguntinha aqui para nós, que já tinha sido feita anteriormente. O senhor falou dos vários títulos de Nossa Senhora. E aí, uma das perguntas que a gente recebeu antes foi: para o senhor, Padre Ivan, qual é o título de Nossa Senhora que o senhor carrega? Que é aquele de devoção, que é aquele que o senhor se identifica mais? Sim. Eu gosto muito do título de Nossa Senhora Aparecida, né? Por quê? Porque é a padroeira do nosso Brasil, é a rainha padroeira do Brasil. Acho muito bonita a história dos pescadores, né? Maria, que é encontrada por pescadores humildes, simples, pessoas que não estavam com esperança mais no trabalho que eles vivenciavam, né? E Maria que vem trazer essa esperança. Então, Maria que traz a esperança para o povo brasileiro, não desanimar em meio aos obstáculos, não desanimar em meio às provações da vida. Maria que é solidária às desigualdades do nosso país, que vive tantas desigualdades. E Maria que nos aponta Jesus, como sendo o nosso caminho, verdade. Então, o título que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, é o título de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Até você tocando no assunto de Nossa Senhora Aparecida, eu não sei se o senhor ficou sabendo por esses dias, né? Saiu uma cópia de uma carta que a princesa Isabel escreveu antes de assinar a Lei Áurea, né, com a abolição dos escravos. Eu não vou lembrar exatamente o que está escrito, mas ela fala assim: estou assumindo uma grande missão. E aí ela pede a Nossa Senhora Aparecida. Na época já era Nossa Senhora Aparecida. Ela escreve: se eu não for capaz de governar o Brasil, que a senhora governe. Então, depois, se vocês quiserem procurar, saiu por esses dias agora essa carta,
publicada da Princesa Isabel dias antes da escravidão. Então, quão importante é, né, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição negra ali naquele momento na abolição da escravatura, um momento marcante na história do Brasil. Né? Por isso que ela é tão importante para nós e depois foi nomeada como padroeira do Brasil. Né? Padre, já no final, a gente também quer falar sobre o final da vida terrestre de Maria. Maria foi assunta ao céu. O que isso significa? Né? A assunção de Maria ao céu é um dogma da nossa igreja. O que é um dogma? Um dogma é uma verdade de fé. É algo que vai ajudar-nos a melhor viver a nossa fé. O dogma da assunção é interessante que na igreja muitas experiências que são assumidas como esse dogma da assunção antes já era celebrado, já era vivido pelo povo. Assim aconteceu com o dogma da Assunção. Na Igreja do Oriente é chamado de adormitio, a dormição de Nossa Senhora. Então, é algo muito antigo na história da Igreja. E o Papa Pio XII, no ano de 1950, foi quando ele decretou esse dogma da Assunção de Maria ao céu. O que significa esse dogma? O que ele quer dizer para nós? Ele quer dizer para nós o seguinte: Maria, ela foi tão especial no plano da salvação, né? Por méritos dela, não, por conta dos méritos de Jesus. Que ela, ao morrer, ela tem um lugar especial junto de Deus. Né? Maria, ela sobe ao céu, Maria participa da ressurreição por causa dos méritos de Cristo, por causa dela ter sido instrumento da graça de Deus. Por isso que nós celebramos a Assunção de Maria. E Maria é para cada um de nós, cristãos e cristãs, assim, uma inspiração de que se nós formos fiéis a Jesus, se nós formos perseverantes, também nós participaremos da glória de Deus. Só antes, acho que parece que a gente tem mais uma pergunta, só para a gente poder finalizar aqui. Padre, a gente tem o Papa Francisco falando muito sobre igreja em saída. E a gente tem a passagem, né, de que Maria vai visitar Isabel. Como que a gente pode ser essa igreja em saída que o Papa Francisco tanto falou na vida dele, na vida como bispo da igreja, né? Ele sempre falava, igreja em saída, igreja em saída. O que a gente pode ligar com Maria, essa questão de sermos missionários e a igreja em saída? Olha, Maria, ela nos ensina a sermos uma igreja em saída, buscando, primeiramente, com Maria, estarmos em sintonia com o projeto de Deus. Né? Maria, ela não leva a si mesma. Maria, ela não leva a pessoa dela. Ela sempre leva Jesus com ela. Então, como ser uma igreja em saída? Primeiro, levando Jesus conosco. Sua palavra, os sacramentos, a vida cristã que nós buscamos. Então, nós precisamos nos fortalecer em Cristo. E nos fortalecendo em Cristo, nós precisamos ir aonde Jesus foi. Nos lugares mais pobres, nos lugares das pessoas necessitadas. Quanta gente hoje com depressão, quanta gente acamada, quanta gente enferma, quanta gente precisando de uma palavra amiga, de um ombro amigo. Então, ser missionário, ser missionária, é a gente se colocar a serviço daqueles que mais precisam. E ainda, ser igreja em saída é a gente ser sinal de Jesus também onde nós estamos. No trabalho, na família, na comunidade. Com as pessoas que nós convivemos, nós somos chamados a ser uma igreja em saída. Então, ser igreja em saída onde nós estamos, estaremos vivendo o nosso batismo e também junto aos necessitados que mais sofrem, que mais precisam, através da nossa compaixão. Tá bem respondido, acho que ficou claro isso para todo mundo, né? Porque o Papa Francisco sempre falou muito disso, né? Igreja de saída, igreja que vai, não é a igreja que vem, né? É a igreja que vai. Né? Então, eu acho que isso é muito importante para nós cristãos. Com certeza.
Que tem mais perguntas? Tem, eu acho que essa aqui coroa bem o encerramento, Vamos assim, lá, sabe? então. Pra gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje. Com certeza. A Elizabeth lá do Rosário, lá do bairro Rosário. Como a Assunção nos ensina a olhar para a nossa própria vocação, à santidade e ao céu? Muito bom, Elizabeth. Deus te abençoe, que abençoe a sua família. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Muito obrigado por estar sintonizado nesse podcast e a todos que estão nos acompanhando. Eu trouxe o Concílio Vaticano II, que é uma constituição que foi realizada dos anos de 62 a 65 na Igreja. E aqui nós temos as diretrizes que orientam a caminhada da Igreja, né? E tem um dos documentos, que é a Constituição Lumen Gentium, que fala sobre a Igreja. E a Lumen Gentium, no capítulo 8º, que é o último capítulo dela, ela trata sobre Maria. Olha que bonita a percepção da Igreja. Maria, ela não tem um documento só dela, ela está junto com a Igreja. Ela faz parte. Ela faz parte da Igreja. Aí, respondendo a pergunta da Elizabeth, como que Maria ajuda a Igreja a viver a santidade hoje, né? Então, os padres da Igreja, eles dizem assim que Maria, ela é para nós um modelo, um exemplo. Se a gente seguir o que Maria seguiu, nós caminharemos em santidade. Então vamos lembrar, por exemplo, ela que diz sim ao projeto de Deus. Também nós precisamos dizer sim, cotidianamente, ao projeto de Deus. Vamos lembrar que Maria superou os medos. Nós também temos que superar os nossos medos cotidianos. Maria, ela serve aos irmãos. Nós também temos que servir aos irmãos para que a gente faça a vontade de Deus. Maria, ela procura cantar as maravilhas de Deus na sua vida. Nós também precisamos cantar as maravilhas de Deus em nossa vida. Então, Maria é para nós uma seta. Maria é para nós um reflexo. Olha, sigam por aqui que vocês estarão vivendo a santidade. É isso que Maria vai ensinar para nós com a sua Assunção. Acho que é assim, a gente encerra o nosso bloco de perguntas. Hoje nós vamos aproveitar o nosso podcast para nós termos os nossos avisos paroquiais. Ótimo. Né? E amanhã a gente tem uma ação, né, voltada para o Advento Natal. Eu queria que o senhor convidasse as pessoas, né, para esse encontro musical que nós teremos amanhã, dia 26 de outubro. Tá certo. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, a todos os cristãos e cristãs, leigos e leigas, que atuam nas pastorais, nos movimentos, nos ministérios, nos conselhos das comunidades rurais e urbanas, e que nos ajudam, porque nós somos uma igreja de comunhão, a gente a viver a nossa vocação, a nossa missão. Amanhã nós teremos das 7h30 da manhã às 11 da manhã, no salão paroquial, mais um encontro com as equipes de canto das comunidades rurais e urbanas. Quero convidar todas as equipes das comunidades rurais e urbanas para o nosso ensaio com as músicas do tempo do Advento e o tempo do Natal. Quem vai fazer para nós esse ensaio é o nosso querido Adriano Geraldo, que é de Pouso Alegre, e que tem feito esse trabalho há mais de 3 anos com as nossas equipes de canto e salmistas. Então, das 7h30 às 11h, no salão paroquial, participe, vai ser muito importante, e assim a gente vai louvar mais a Deus, servir mais a Deus, procurando viver bem o nosso ministério, a nossa vocação, o dom que Deus nos concedeu. Então fica aqui o nosso recado, né? Você que está aí assistindo o nosso podcast, que você faz parte das equipes de campo aqui da nossa paróquia, seja da zona urbana ou zona rural, ou se você não faz parte, mas conhece alguém que não está assistindo a gente nesse momento, faça o convite, leve esse nosso pedido, nosso recado, para participar amanhã, porque vem aí um tempo muito, muito especial na vida da igreja, que é, né, essa esperança, é Deus que vem, é Deus que se faz presente na nossa vida.
E desde já, então, agora, né, querendo agradecer você que está aí na sua casa, que nos acompanhou nessa mais de uma hora, passou rápido, né? Mais de uma hora de conversa. Quero te agradecer por estar presente conosco. Que você, se você não assistiu, né, que vai assistir depois, reflita tudo que foi falado aqui, que eu acho que Maria tem muita coisa para deixar de ensinamento. Eu quero te agradecer, Padre, por topar, né, estar aqui conosco mais uma vez, por essa palavra de ensinamento, de conforto, e que o seu exemplo também, né, essa maneira de falar, de levar Jesus, também possa chegar a outras pessoas. Então, te agradeço desde já, em nome de toda a Pascom, por mais uma vez estar aqui presente com a gente. Eu que agradeço a você, Marcos Elias, agradeço a todo o grupo da Pastoral da Comunicação, pela dedicação, pelo empenho, pela criatividade. Deus continue abençoando a cada um de vocês, suas famílias, e a você que está nos assistindo, que vai nos assistir, que você se sinta aí abençoado, protegido. Quero então convidá-los a rezarmos a oração da Ave Maria, né, concluindo esse momento, e eu vou dar a bênção no final, pedindo aqui que Deus possa abençoar, proteger e conduzir a caminhada de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, a Senhora Aparecida, e de São João Batista, padroeiro de nossa comunidade paroquial, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, então, muito obrigado a você que está aí nos acompanhando, nos acompanhou nessa mais de uma hora. E desde já vamos deixar o nosso convite para o próximo mês. Mês que vem também, mês de novembro, mês especial, dedicado aos dizimistas, né, Mário? E também dando início a um novo ano litúrgico e ao tempo do advento. Então, mês de novembro, se prepare aí que a gente vai ter um novo podcast com mais uma pessoa especial aqui sentada junto com a gente. Desde já também queremos agradecer a todas as pessoas que mandaram para nós. A gente fez uma enquete há um tempo atrás sobre o nome do nosso podcast, né? Ele estava com um nome provisório e agora a gente tem um nome definitivo, que eu acho que casa muito bem com o que a gente conversa aqui, que é Entre Linhas da Fé, né? Eu acho que é um nome bacana, sobre tudo que fala, né? Todas as nossas palavras aqui são vinculadas ao Evangelho de Jesus, né? A palavra de Jesus. Então, a gente agradece a todos que mandaram para nós as sugestões e a gente se vê no mês de novembro no Entre Linhas da Fé. Beijo, uma boa tarde a todos.